Direito Administrativo, reta final, perguntas e respostas, preparatório para o concurso de oficial de justiça do Estado de São Paulo. De acordo com o artigo 1º da Lei 10.261 de 1968, a quem se aplicam as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, aos funcionários dos três poderes do Estado de São Paulo e aos do Tribunal de Contas do Estado, exceto quando houver legislação especial em contrário. Segundo o artigo 3º da Lei 10.261 de 1968, quem é considerado funcionário público para os fins deste Estatuto? Pessoa legalmente investida em cargo público. Conforme o artigo 4º da Lei 10.261 de 68, o que define um cargo público? O conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário. O artigo 11 da Lei 10.261 de 68 lista as formas de provimento de cargos públicos. Qual das alternativas abaixo são uma forma de provimento prevista neste artigo? Nomeação, transferência, reintegração, acesso, reversão, aproveitamento e readmissão. A nomeação para cargo público pode se dar de diferentes formas. Conforme o artigo 13 da Lei 10.261 de 68, qual das alternativas abaixo descreve corretamente os tipos de nomeação: vitalícia, em comissão e em caráter efetivo? O artigo 14 da Lei 10.261 de 68 trata da seleção de pessoal para cargos efetivos. O que ele determina? A nomeação para cargo público de provimento efetivo será precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos. Qual é a pontuação máxima que pode ser atribuída aos títulos em um concurso público, de acordo com o parágrafo único do artigo 14 da Lei 10.261 de 68? 50 pontos. Que define o ato da posse em cargo público. Segundo o artigo 46 da Lei 2.261 de 68, o ato que investe o cidadão em cargo público. Quais são os requisitos básicos para a posse em cargo público, conforme o artigo 47 da Lei 10.261 de 68? Ser brasileiro, ter 18 anos de idade, estar em dia com as obrigações militares e gozar dos direitos políticos. De acordo com o parágrafo único do artigo 47 da Lei 10.261 de 68, a deficiência física pode ser considerada impedimento para a posse em cargo público? Não, desde que a deficiência seja comprovadamente estacionária e não impeça o desempenho normal das funções do cargo. O artigo 57 da Lei 10.261 de 68 define o exercício do cargo público. O que significa o exercício nesse contexto? O ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo. O artigo 78 da Lei 10.261 de 68 trata da contagem de tempo de serviço do funcionário público. Qual das situações abaixo são consideradas de efetivo exercício para todos os efeitos legais? Dentre outras temos férias, licença-prêmio, afastamento por processo administrativo, se o funcionário for declarado inocente, missão ou estudo dentro do Estado, em outros pontos do território nacional ou no estrangeiro, nos termos do artigo 68, ou licença para doação de tecidos, de órgãos, de parte de órgãos e de partes do corpo vivo para fins terapêuticos ou de transplantes intervivos, nos termos do inciso 10 do artigo 181. De acordo com o artigo 110 da Lei 10.261 de 68, o que acontece com o vencimento do funcionário que não comparecer ao serviço? Ele perde o vencimento do dia. Funcionário que comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início do expediente terá qual penalidade? Segundo o artigo 110 da Lei 10.261 de 68, ele terá a perda de 1/3 do vencimento diário. Em caso de faltas sucessivas, como são computados os dias intercalados, domingos, feriados e dias sem expediente? Para efeito de desconto do vencimento, conforme o parágrafo 2º do artigo 110 da Lei 10.261 de 68, são computados para efeito de desconto independentemente da justificativa das faltas. O artigo 120 da Lei 10.261 de 68 trata do registro de ponto dos funcionários. O que o parágrafo 2º deste artigo determina? É proibido dispensar o funcionário do registro de ponto, exceto em casos previstos em lei.
Segundo o artigo 127 da Lei 10.261 de 68, qual é o adicional por tempo de serviço a que o funcionário tem direito após cada período de 5 anos? 5% sobre o vencimento ou remuneração. De acordo com o artigo 176 da Lei 10.261 de 68, quantos dias de férias anuais o funcionário público tem direito? 30 dias. O período de férias será reduzido para 20 dias se o funcionário, no exercício anterior, tiver, considerados em conjunto, mais de 10 não comparecimentos correspondentes a faltas justificadas e injustificadas ou a licenças previstas nos itens 4, 6 e 7 do artigo 181. Parágrafo 1º do artigo 176 da Lei 10.261 de 68 aborda a relação entre faltas ao trabalho e férias. O que ele determina? É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. O que o parágrafo 2º do artigo 176 da Lei 10.261 de 68 dispõe sobre a acumulação de férias? É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e por no máximo 2 anos consecutivos. Quais são os deveres do funcionário público listados no artigo 241 da Lei 10.261 de 68? Dentre outros, temos: ser assíduo, pontual, cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais, e guardar sigilo sobre os assuntos da repartição. O artigo 242 da Lei 10.261 de 68 trata das proibições ao funcionário público. Qual das alternativas abaixo descreve uma conduta permitida ao funcionário? Representar aos superiores sobre irregularidades no exercício de suas funções. O artigo 243 da Lei 10.261 de 68 apresenta outras proibições ao funcionário público. Qual das ações abaixo é permitida ao funcionário? De acordo com este artigo, os servidores públicos do Estado de São Paulo podem ser acionistas, cotistas ou comanditários de uma sociedade em que o Estado participe, mas com algumas restrições e regras específicas. A Lei 8.429 de 92 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa, o que configura um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, conforme o artigo 9º desta lei, receber, para si ou para outrem, dinheiro ou qualquer outra vantagem econômica indevida em razão do exercício do cargo público. O artigo 13 da Lei 8.429 de 92 trata da declaração de bens do agente público. O que este artigo determina? A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação da declaração de imposto de renda à Receita Federal. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 13 da Lei 8.429 de 92, quando a declaração de bens deve ser atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Qual é a penalidade prevista no parágrafo 3º do artigo 13 da Lei 8.429 de 92 para o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens ou prestar declaração falsa? Demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. A nomeação para cargo público de provimento efetivo será precedida de concurso público de provas ou de provas de títulos. Proibido ao funcionário público, dentre outras proibições, exercer comércio entre os companheiros de serviço. A perda de 1/3 do vencimento diário pode ocorrer quando o funcionário comparece ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início do expediente. Bons estudos e até o próximo vídeo.